Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América. Eu sou o Amâncio Miguel, durante os próximos 30 minutos, em que em termos de notícias temos como destaque Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, o chefe da diplomacia Tony Blinken está na Europa para impulsionar as alianças. De Angola, a Procuradoria da República entrega processo contra o empresário Carlos Vicente ao Tribunal da Comarca de Luanda. E de Moçambique temos uma peça de análise que diz que a luta contra a corrupção não resulta, apesar de muito esforço. Estas e outras notícias nos próximos minutos aqui nesta emissão do Washington Fora de Horas da Voz da América. Recordar que hoje é dia 24 de março de 2021, é o Dia Mundial da Tuberculose, um dia que é celebrado por aumentar a consciência pública sobre as consequências devastadoras da tuberculose para a saúde, o impacto social e também econômico, e também para intensificar o esforço para acabar com a epidemia global que é a tuberculose. E o 24 de março é também o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre as violações graves dos direitos humanos e para a dignidade das vítimas. Um dia que é celebrado desde 24 de março de 1980, à memória do Monsenhor Oscar Arnulfo Romero. Depois, lá quando chegarmos à altura dos trainings, iremos dizer quem é este Monsenhor Romero. Neste Washington Fora de Horas, vamos para já avançar com notícias e notícias aqui dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, que é o chefe da diplomacia, Anton Blinken, disse na terça-feira que os Estados Unidos querem construir as suas parcerias, em primeiro lugar, com os aliados da NATO. Isto ao expressar o compromisso constante do governo de Biden com aquela aliança. Blinken falou a repórteres já em Bruxelas, ao lado do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes do início de uma reunião ministerial da organização no final do dia. Stoltenberg saudou a abordagem do novo governo americano, dizendo que é uma oportunidade única de começar um novo capítulo nas relações transatlânticas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem planos de participar numa videoconferência com líderes da União Europeia na quinta-feira, disse um alto funcionário da União Europeia, como parte do compromisso dos Estados Unidos com a NATO, que é o Tratado Atlântico Norte. A postura de Biden é um contraste marcante com a do ex-presidente Donald Trump, que frequentemente atacou outros líderes da NATO por não cumprirem a meta da aliança de que cada país gaste o equivalente a 2% do tamanho da sua economia nacional na área da defesa. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, saudou os comentários favoráveis de Blinken sobre a NATO, que foi fundada em 1949 para conter uma ameaça militar da então União Soviética. Um dos principais tópicos da discussão durante 2 dias nas reuniões de Bruxelas é a missão da NATO no Afeganistão, conforme se aproxima o prazo final de 1 de maio para a retirada total de tropas dos Estados Unidos, sob um acordo de paz feito no ano passado entre o Talibã do Afeganistão e a administração do então presidente Donald Trump. Blinken disse que a situação está sob revisão e que parte do seu trabalho em Bruxelas seria conferir com aliados da NATO, tanto para ouvir quanto para compartilhar o pensamento dos Estados Unidos. Ele disse que o que quer é que os Estados Unidos decidam fazer, o que quer que seja que os Estados Unidos decidam fazer, as suas ações serão com consulta de outros países membros que fizeram parte da missão militar. Este, o nosso Washington Fora de Horas, o programa da Voz da América no Facebook e no YouTube, que traz a atualidade, mas também faz a promoção daquilo que está na nossa página da internet e também o que fará parte da nossa emissão de rádio. Recordar que a emissão de rádio começa em Moçambique, a emissão de rádio começa em Moçambique às 19 horas, em Angola às 18 horas, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe às 17 horas e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Vamos agora para notícias de Angola, continuando com este Washington Fora de Horas de Angola. Chega-nos a informação de que o processo de empresário
Carlos São Vicente, detido desde setembro em Luanda, sob acusação de crimes de peculato, participação econômica, tráfico de influência e lavagem de capitais, já se encontra no Tribunal da Comarca de Luanda. Após a apreensão dos bens de São Vicente e passados cerca de 6 meses de prisão preventiva na comarca de Viana e mais tarde na cadeia de São Paulo, também em Luanda, espera-se agora pelo início do julgamento. Esta confirmação é do procurador Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, que numa curta conversa com a Voz da América acrescentou que não pode falar mais sobre o processo. Escusou-se a dar detalhes sobre o processo e, nas suas palavras, ele disse, e cito, nós não queremos mais nos pronunciar sobre o assunto quando já o remetemos em tribunal. Carlos São Vicente é acusado de crimes de peculato, participação econômica, tráfico de influência e lavagem de capitais. De recordar que aquele empresário obteve nesta semana uma importante vitória judicial na Suíça, onde o Tribunal Supremo anulou uma decisão do Tribunal de Genebra que tinha ordenado o congelamento dos seus bens. Continuamos a falar de Angola. O presidente da Frente Nacional para a Libertação de Angola, que é o FNLA, na oposição, e um dos partidos históricos do país, defendeu hoje a extinção da entidade reguladora da comunicação social do país, a ERCA, considerando que o órgão tem uma atuação ambígua e conflituosa. Lucas Gonda, que apresentava hoje a sua declaração política do partido na abertura da 7ª reunião plenária extraordinária no Parlamento angolano, afirmou que persiste uma grande insatisfação entre os membros da entidade reguladora da comunicação social em Angola. Este é um dos pontos que iremos desenvolver na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Este o nosso Washington Fora de Horas. Um grande abraço aqui ao Mamadi Iqbal Daoud em Climane, ao Amadou Lamine Conte, que está na Guiné-Bissau, a Alicia Crixas Grande, que está a falar a partir de Angola e manda um grande abraço. E hoje Mamadi Iqbal Daoud escreveu muito mais do que dizer alô Climane. Diz alô amigo Amâncio, agradeço, vejo o sistema de som, está-se a ouvir com o eco, abraço. Vamos resolver essa questão do eco que deve estar a vir. Amigo Mamadi Iqbal, estamos ainda a trabalhar fora dos estúdios, e estamos a trabalhar com as condições domésticas que não são de facto, em algumas vezes, as melhores, mas vamos ver se melhoramos esta situação que tem a ver com o áudio deste nosso Washington Fora de Horas. Vamos continuar. Obrigado, Mamadi Iqbal Daoud, por esta dica. Vamos continuar e para notícias de Moçambique, onde especialistas dizem que, apesar de melhorias significativas na legislação anticorrupção, o combate a este crime não está a produzir efeito porque não há seriedade por parte do Estado relativamente à matéria. O jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, que é o CIP, Baltazar Faela, disse ao nosso correspondente em Maputo que é preciso que haja seriedade por parte do Estado e que existam pessoas com conhecimentos técnicos especializados para lidar com matérias ligadas ao combate à corrupção. Para este jurista, o crime de corrupção tem especificidades próprias e que, ao longo do tempo, tem vindo a evoluir na forma de se cometer, o que exige do Estado uma atenção redobrada, sobretudo ao nível dos tribunais do Ministério Público. Avançou ainda que as medidas que são implementadas para combater a corrupção devem ser de natureza holística, porque, sublinhou Faela, e cito, não vale a pena avançar somente com reformas no quadro legal anticorrupção, porque depois vamos ter problemas, dado que não estamos a olhar, por exemplo, para a parte administrativa e para a prevenção. Na nossa emissão de rádio, teremos destaque para esta abordagem da luta contra a corrupção em Moçambique, com analistas a afirmarem que, apesar do esforço, isto não está a resultar. Washington Fora de Horas, uma breve também de Moçambique. Mais de 100 escolas da província de Cabo Delgado não abriram as portas esta segunda-feira, quando iniciou o ano letivo, devido a ataques terroristas realizados naquela região. Na nossa página da internet temos detalhes, uma cobertura extensiva sobre a situação
na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que desde 2017 enfrenta uma insurgência do grupo Estado Islâmico. O Washington Fora de Horas, aliás, a Voz da América no geral, coloca sempre uma pergunta nas suas redes sociais. Estamos a falar do Facebook, do Twitter e Instagram e esperamos obter a colaboração dos nossos amigos. Esta manhã colocamos a seguinte pergunta: informação ou desinformação? Eis a questão da era digital. As redes sociais são fontes de informação fidedigna para si ou colocam em dúvida o que lê e vê nas diferentes plataformas online? Como é que separa o trigo do joio quando está à procura de notícias na internet? Temos já algumas reações, vou deixar aqui apenas duas, lá mais para o final as restantes. O Lafu Baldé diz que sim, são fontes de informação fidedignas no que diz respeito à informação nas rádios, na televisão, jornais e Google, que é esse motor de busca. No que diz respeito ao Facebook, o Facebook, para partilhar informação e dar comentários, fotos e notícias e amizade, leva-nos muita preocupação sobre falsas publicações, montagens e insultos. É por isso que gosto muito de ouvir a rádio, sobretudo a nossa querida Voz da América. É verdade, não desligue nunca, amigo Lafu Baldé. Siga-nos na rádio, siga-nos na internet, siga-nos no Facebook. Nós, ao colocarmos as notícias no Facebook, fazemos questão de verificar e a nossa conta é também verificada, é institucional, daí que não podemos colocar de forma nenhuma nada que é enganoso. E nas vezes que podemos falhar, por uma falha técnica, fazemos questão de corrigir. Então pode confiar no Facebook da Voz da América. Vamos dando continuidade ao nosso comentário. Temos também o comentário do José Miguel de Luanda, que diz que assistir a TPA, TV Zimbo, ler o Jornal de Angola, ler as notícias do Jornal Angope, ouvir RNA. Diz que prefere 10.000 vezes ler as notícias dos principais jornais e portais privados na internet, são mais fidedignas que as instituições públicas angolanas juntas. É um comentário. Temos todos a liberdade de comentar aquilo que nós sentimos e aquilo que nos afeta. Vamos agora voltar às notícias e vamos a Guiné-Bissau. A notícia diz que os antigos combatentes da Guiné-Bissau recusaram-se ontem a receber a pensão de reforma e acusaram o governo de brincadeira de mau gosto por lhe estar a cobrar imposto sobre a pensão de cerca de $69. Centenas de membros da Associação dos Veteranos de Guerra da Independência da Guiné-Bissau compareceram diante da Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria em Bissau e nas delegações regionais para exigir que o governo volte atrás com a cobrança de alguns impostos. Houve momentos de alguma tensão, com alguns dos veteranos a ameaçar usar outros métodos se for necessário. Domingos Tambá, da Associação dos Filhos de Combatentes da Liberdade da Pátria, diz ter dado orientações aos seus associados para não receberem o dinheiro correspondente à pensão do mês de março, após os descontos realizados pelo governo, nomeadamente imposto profissional, selo e taxa de eletricidade. Na emissão de rádio, para a Guiné-Bissau, a partir das 17 horas, voltaremos a esta questão dos combatentes da Guiné-Bissau. Este é o Washington Fora de Horas, o programa da Voz da América que destaca a atualidade. Vamos dando continuidade, falar também de São Tomé e Príncipe, um dos países que nós fazemos a cobertura informativa. De São Tomé e Príncipe chega-nos a informação, aliás, devo recordar que ontem nós, Voz da América, reportámos que o MLSTP e PSD, partido no poder, determinou que todos os seus militantes que exerçam qualquer cargo no aparelho de Estado devem apoiar o seu candidato presidencial, Guilherme Pócer da Costa, caso contrário, serão despedidos. No entanto, alguns militantes que não conseguiram o apoio da direção do partido para as eleições presidenciais do próximo mês de julho vão permanecer na corrida ao Palácio Cor-de-Rosa, apesar da advertência do líder dos sociais-democratas, Jorge Bom Jesus. O antigo presidente do partido, Jorge Amado, diz que a resolução da direção do partido é uma atitude fascista
E ele disse: nem no tempo do Partido Único vimos isso. O MLSTP e PSD transformou-se num partido fascista. Isto é uma ditadura sem precedentes. A afirmação do antigo líder dos sociais-democratas, sublinhando ainda que a reunião do Conselho Nacional que indicou Guilherme Póssar da Costa como candidato presidencial do MLSTP e PSD foi uma farsa. Continuamos com notícias e agora de Cabo Verde. Cabo Verde vai ter uma plataforma de financiamento da economia azul sustentável que visa servir também os pequenos estados insulares em desenvolvimento, afirmou hoje o presidente da Bolsa de Valores do país. A bolsa é a BVCV, a Bolsa de Valores de Cabo Verde. A declaração foi feita por Miguel Monteiro esta manhã na praia durante a abertura da formação sobre finanças sustentáveis. O projeto vai criar e hospedar uma nova plataforma na internet de âmbito regional dedicada ao financiamento sustentável para capitalizar a economia azul a nível doméstico, mas também na sub-região, com o objetivo de vir a servir também os pequenos estados insulares e desenvolvimentos. Monteiro disse ainda que a nova plataforma estará sediada na Bolsa de Valores de Cabo Verde, será denominada Blue X ou Blue X? Blue X, sendo a primeira plataforma a nível mundial exclusivamente dedicada a instrumentos financeiros para uma economia azul sustentável. Do Brasil, a indicação de que o Supremo Tribunal Federal decidiu por 3 votos contra 2, num julgamento com 5 dos juízes, que o antigo juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso denominado Apartamento de Guarujá, em São Paulo. A sentença contra Lula foi há 2 semanas anulada por uma outra decisão do juiz Edson Fachin, que considerou que a Justiça Federal do Estado de Paraná era incompetente para julgar os casos de Operação Lava Jato. Com a decisão desta terça-feira, dia 23, o grupo de juízes já anulou todo o processo do apartamento e precisará ser tomado da estaca zero pelos investigadores. Brasil, sempre a marcar a atualidade internacional com este caso do Lava Jato. Vamos agora voltar aos nossos amigos no Facebook. Os comentários, temos o comentário agora do Mamad Iqbal, já havia falado com ele, o comentário também do Belzar, do bolchevique pró-russo, diz que está ligado, deve ser um bolseiro que está a estudar na Rússia. Vamos voltar às notícias e notícias do continente africano. As notícias do continente africano, começando pelo Ruanda. Paulo Rusesabagina, o herói polarizador do filme de sucesso Hotel Ruanda, não compareceu hoje ao seu julgamento depois de informar as autoridades penitenciárias que desistia do processo porque não esperava justiça. Rusesabagina, cujas ações durante o genocídio de 1994 no Ruanda inspiraram um filme, está acusado de 9 crimes, incluindo terrorismo, por formar um grupo armado nos últimos anos, acusado de realizar ataques mortais no Ruanda. Rusesabagina, de 66 anos de idade, que vivia exilado na Bélgica, disse que foi sequestrado depois de ser enganado para apanhar um avião para Kigali, quando pensava que ia para o Burundi. O ministro da Defesa, ou melhor, da Justiça do Ruanda, Johnston Busingye, admitiu numa entrevista à Al Jazeera no mês passado que o governo pagou pelo voo. O juiz que preside o julgamento disse que este ia prosseguir. Os outros 20 correios do processo, todos acusados de terrorismo, declararam-se culpados e incriminaram-no. E Rusesabagina admitiu ter ajudado a formar a Frente de Libertação Nacional, FLN, mas negou qualquer participação nos seus crimes. Crítico ferrenho do governo, as suas tiradas contra o regime de Kagame tornaram-no inimigo do Estado. Kagame está no poder desde 1994 e é acusado por críticos de esmagar oponentes e governar por medo. Na África do Sul, lá mais para a parte austral do continente africano, o presidente Cyril Ramaphosa deverá comparecer no próximo mês perante a comissão que investiga supostos saques de fundos estatais.
Ramaphosa prestará depoimento durante um período de 4 dias, disse o seu vice-presidente, chefe da Justiça, Raymond Zondo, em audiência a ser mostrada na televisão. A comissão está a investigar as alegações de captura de Estado, corrupção e fraude no governo, sob o comando do antecessor Jacob Zuma. Ramaphosa testemunhará em várias capacidades, como líder do Congresso Nacional Africano, o ANC, presidente da África do Sul e seu ex-vice-presidente. Dezenas de ministros e ex-ministros, autoridades eleitas, empresários e altos funcionários públicos compareceram perante a comissão, alguns dos quais implicaram Zuma em negócios de corrupção. A eventual aparição de Ramaphosa será um desafio à atitude de Zuma, que apesar de uma ordem judicial despreza a comissão. Zuma já testemunhou perante o painel uma vez em 2019, antes de encenar uma greve. Desde então, opôs-se repetidamente a depor, alegando interferência política no poder judicial. E no Congo, o Congo-Braza, o veterano presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi reeleito com 88,5% dos votos, de acordo com os resultados provisórios. Sassou Nguesso, de 77 anos, está no poder há 36 anos. A sua vitória esmagadora, a primeira volta anunciada pelo primeiro-ministro do Interior, citando fontes da Comissão Eleitoral, era amplamente esperada. A votação de domingo foi boicotada pelo principal partido da oposição e ofuscada pela morte por Covid do único grande rival de Sassou Nguesso, Goi Pris Porfá Colelas, de 61 anos, que obteve, mesmo assim, 7,8% dos votos. A afluência às urnas foi de 67%. A confirmar-se a vitória, serão mais anos na presidência de Denis Sassou Nguesso, o ex-paraquedista congolês que está no poder na República do Congo há 36 anos. Este o nosso Washington Fora de Horas, a partir de algures em Virgínia. Ainda trabalhamos em casa porque estamos neste combate à Covid-19. O nosso programa Washington Fora de Horas passa no YouTube, passa também no Facebook. Os comentários são bem-vindos. E falando de comentários, temos aqui o comentário da Marilena Gaspar Nivalda, que segue o programa a partir de Luanda, em Angola. A tia Eugênia diz que essa luta contra a corrupção em Angola também não vai dar certo. Isto porque passamos uma notícia em que analistas em Moçambique dizem que, apesar de tanto esforço, a luta contra a corrupção não está a resultar. E o nosso correspondente Ramos Miguel ouviu um investigador do Centro de Integridade Pública, que é o CIPO, Baltasar Fael, que diz que o Estado tem que se preparar melhor e ter muita seriedade neste combate à corrupção, o que leva a nossa amiga tia Eugênia a dizer que essa luta contra a corrupção em Angola também não vai dar certo. O Requito Januário escreve boa tarde e escreve o HA. Este deve ser de Inhambane. O HA quer dizer gente da terra. Somos todos do mesmo mundo, não é verdade? O Arcádio Inframe diz que está nice, está bom o programa e segue o programa a partir de Montreal. Será que está no Canadá, no Montreal? O André Selemane Abudaje está a partir de Mose a ver o Washington Fora de Horas. Vamos agora voltar às notícias daquilo que é trending na internet, nas redes sociais, nos motores de busca, mas também aquilo que é trending em termos de notícias aqui na nossa plataforma, que é a Voz da América. Recordar que a Voz da América está disponível no Facebook, que é aqui, está disponível no Twitter, no Instagram, está também disponível no YouTube e ainda temos a habitual interação através do WhatsApp. Temos a página da internet www.voaportugues.com, temos a emissão de rádio
que começa às 18 horas em Angola, às 19 horas em Moçambique, às 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. A nossa emissão está sempre disponível online na internet e pode até seguir as nossas emissões noutros dias. Vamos agora voltar àquilo que é trending nas redes. E antes de falar daquilo que é trending, recordar que hoje é o Dia Mundial da Tuberculose. O dia é celebrado para aumentar a consciência pública sobre as consequências devastadoras da tuberculose para a saúde e também fazer um apelo para um investimento maior para acabar com esta epidemia global da tuberculose. Dizer que uma das notícias que passamos no nosso espaço de saúde dava conta que houve um aumento de pelo menos 21% de complicações e mortes por causa da tuberculose durante o ano passado, isto por conta da Covid-19, porque os sistemas de saúde concentraram-se muito na luta contra a Covid e doenças como a tuberculose foram, de certa forma, deixadas para o lado. E o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que é preciso que os Estados voltem a olhar com atenção para esta questão da tuberculose. E entre os países com mais problemas da tuberculose constavam, por exemplo, a Índia e a África do Sul. A África do Sul, que é uma das maiores economias do continente africano, e na África Austral tem um papel determinante, pelo menos para as suas economias. Vamos voltar aos dados que marcam o dia 24 de março. É também o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre as violações graves dos direitos humanos e pela dignidade das vítimas. Esta celebração, e o prometido é devido, esta celebração presta homenagem à memória do Monsenhor Oscar Arnulfo Romero, assassinado a 24 de março de 1980. Monsenhor Romero estava ativamente engajado na denúncia de violações dos direitos humanos das pessoas mais vulneráveis em El Salvador. E esta manhã, ainda ligado com esta questão da verdade, colocamos uma pergunta nas nossas redes sociais. A sua opinião, informação ou desinformação? Eis a questão da era digital. As redes sociais são fontes de informação fidedigna para si ou colocam em dúvida o que lê e vê nas diferentes plataformas online? Como é que separa o trigo do joio quando está à procura de notícias na internet? Temos os comentários. O Lafu Baldé disse sim, são fontes de informação fidedigna no que diz respeito à informação nas rádios, na televisão, jornais e Google. E diz que no que diz respeito ao Facebook, o Facebook, para partilhar informação e dar comentários, fotos e notícias e amizade, leva-nos muita preocupação sobre falsas publicações, montagens e insultos. É por isso que gosto muito de ouvir a rádio, sobretudo a nossa querida Voz da América. Dizer também que nós publicamos notícias no Facebook e daí que deve confiar nas notícias que nós publicamos nessa plataforma, e dizer também que o Facebook também tem se preocupado em circunstâncias que as notícias podem ser enganosas. O Facebook coloca uma nota e até chega a banir certas pessoas de usarem a plataforma. Todo o cuidado é pouco, é preciso verificar toda a informação que nos chega. Mesmo aquela que passa fora das redes sociais, alguém pode chegar aqui e dizer fulano, fulano, fulano é aquilo e aquilo, e a questão que se coloca é sempre, é importante isso que estás a dizer do fulano ou não? Bom, voltamos às notícias. Ou melhor, aos comentários. José Miguel, de Luanda, diz que prefere 10.000 vezes ler as notícias dos principais jornais e portais privados na internet, que são fidedignas, que as instituições públicas angolanas juntas. O Chiquilson Amanecos diz que as redes sociais são fontes de informação, visto que ela depende do uso de cada um. Bom, estamos perante uma decisão de escolha, onde cada um faz o que achar conveniente. No meu caso, diz o Chiquilson Amanecos, as redes sociais têm me ajudado bastante com as informações nacionais e internacionais. Na rede social tem tudo o que cada um precisa e quer. As opiniões dos nossos amigos, que vão continuar certamente na nossa página do Facebook, e também como estamos presentes
no YouTube com este Washington Fora de Horas. E no site da Voz da América, o nosso famosíssimo www.voaportugues.com, o artigo que está a chamar a especial atenção dos leitores é MLSTP-PSD obriga dirigentes da administração pública a votar no seu candidato presidencial. O LMSTP-PSD, partido no poder em São Tomé e Príncipe, aprovou na reunião do seu Conselho Nacional, realizada no dia 20, uma resolução que obriga todos os quadros da administração pública do país que exercem cargos de nomeação política a apoiar um candidato presidencial do partido, Guilherme Póssar da Costa. Caso contrário, serão, e sublinho, exonerados imediatamente das suas funções. Mais notícia, ou melhor, mais detalhes em www.voaportugues.com. Esta semana voltamos a ter o Angola Saúde em Foco e esta semana é com a doutora Nádia Camate vamos falar do erro médico. Alguma vez já recebeu um diagnóstico errado? Em que circunstância? Quais foram as consequências? Partilhe a sua história conosco na próxima sexta-feira no programa Angola Saúde em Foco. Inscreva-se através dos números locais, envie o seu número e província para os seguintes números: mais 244 932 348 698 ou ainda para o mais 244 993 255 911. Vou repetir: mais 244 993 255 911. Aproveitamos de lembrar aos nossos internautas que estamos a publicar uma série de reportagens sobre as vítimas da insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Tivemos, por exemplo, o testemunho do Sr. Amusa Ali, que viu as suas filhas serem raptadas sem poder fazer nada. E hoje partilhamos a história da Sra. Sara Adamo, que assistiu à decapitação dos seus 2 irmãos e de um primo quando os insurgentes atacaram a sua aldeia em Cabo Delgado. Pode também obter, ou melhor, ver essa reportagem em vídeo no nosso site, que é o www.voaportugues.com, e ainda no nosso canal do YouTube ou no Facebook da Voz da América. Amigos, com estas notas, chegamos ao final deste Washington Fora de Horas, a partir de algures aqui em Alexandria, Virgínia. Não vou desligar o botão antes mesmo de dizer aqui ou mandar um especial agradecimento àqueles, alguns dos nossos amigos que seguem o Washington Fora de Horas. O André Seleman Abudaj está ligado a partir de Mose, que é Moçambique de Gel. O Abel Capeua está ligado a partir de Angola. Abel Capeua diz que está na Huila, para ser concreto, não se confunda o meu lugar com outro sítio. Eu sou da Huila, é o que diz o nosso amigo Abel Capela. O Frederico Paulo Falado diz que estamos de olho. Frederico, estamos de olho em relação a quê? Em relação às notícias? Se for em relação às notícias, ainda bem. O de Carlson Sebastião diz que esperamos que melhore a qualidade do seu microfone, porque diz que não está a ouvir devidamente. Minhas sinceras desculpas. O Cristécio Leu diz que segue a partir de Kazenga, em Angola. Um grande abraço, na esperança de, no próximo programa, ter o som em melhores condições. Desde já dizer que estamos a trabalhar a partir de casa e nem sempre as condições, aliás, há uma distância enorme entre as condições de casa e as condições de estúdio. Foi um prazer estar na vossa companhia, trazendo um grande abraço do Amém Miguel. Até para a semana.